10ª Região, julgamento do recurso ordinário e adesivo do processo 2112, dígito 5, tendo como partes interessadas Milene e Central de Legumes Limitada. Processo da relatoria da desembargadora Brenda Larissa, com a palavra. Trata-se de recurso ordinário, senhora presidente, proposto pela reclamada, não se conformou com a decisão proferida pela juíza, que julgou parcialmente procedentes os pedidos elencados na inicial. Daí a sua irresignação, pretendendo a reforma da sentença no mérito, para que seja caracterizada a demissão por justa causa, que a juíza em primeiro grau manifestou, além de descaracterizar a acumulação de danos morais e estéticos, pensão vitalícia, férias e culpa exclusiva. Adesivamente, recorreu à parte reclamante, pedindo também a caracterização de culpa exclusiva, além de lucros cessantes e despesas médicas. É o relator. Pois não. Aprovado o relatório, passo a palavra ao Dr. Petrônio de Oliveira Cavalcante para a sustentação oral no prazo regimental. Excelentíssimo senhor desembargador presidente desse egrégio tribunal, nobres desembargadores dessa corte, ilustre plateia que aqui assiste, boa noite. É com enorme satisfação que falo nessa tribuna do Tribunal Regional, agora em nome da recorrente Central de Legumes Limitada, para sustentar as razões desse recurso ordinário. Ora, em análise, questionando a decisão exarada pelo TRT da 10ª Região. Peço venha aos nobres julgadores para não relatar novamente a síntese processual da demanda, como bem foi noticiada pelo ilustre relator. O meu tempo nessa tribuna será dedicado exclusivamente para atacar a sentença ACOR, ora guerreada, e questionar o mérito da demanda. Portanto, a reclamação trabalhista, ora em recurso, objetiva que a empresa Central de Legumes Limitada seja condenada a pagar a recorrida, além de outras verbas trabalhistas, como férias integrais na ordem de R$ 1.300, indenização por danos morais na ordem de R$ 7.000, indenização por danos estéticos no valor também de R$ 7.000, pensão vitalícia parcial referente a 15% do último salário, conforme determina a sentença prolatada pelo excelentíssimo senhor juiz da 9ª Vara do Trabalho de Brasília. Folenta Corte, data máxima venha, a sentença prolatada pela juíza da 9ª Vara do Trabalho de Brasília está a merecer uma reforma, pois não aplicou justiça, sendo até mesmo contraditória. Elenco, pois, 3 razões para a balbúrdia que foi a sentença. Primeiro, não se atenta ao laudo pericial que for acostado nos autos. Segundo, completa ignorância ao interpretar o recibo de férias. Terceiro, contradição entre a condenação da reclamante, ora recorrida, por culpa concorrente, e condenar a Central de Legumes, ora recorrente, em danos morais e estéticos. Do cotejo analítico entre o laudo pericial e a decisão do juiz ACOR, percebemos que o nobre julgador deixou de levar em conta que a recorrente adotou as medidas necessárias para a readaptação da reclamante aos quadros funcionais, que cumpriu integralmente as conclusões descritas no laudo pericial, não existindo, pois, razão para que fosse deferida pensão vitalícia para a reclamada, vez que não existe o nexo causal entre o acidente e a demissão. Ora, nobres julgadores, a recorrida busca, na verdade, valer-se da pensão vitalícia, ora deferido pelo juiz ACOR, para pleitear junto ao INSS outra pensão, tendo em vista a negativa desse órgão para a recorrida. Bem sabemos que é jurisprudencial o
deferimento de pensão vitalícia após o reconhecimento de pensão pela recorrente, caso a sentença ACOR seja mantida. Ressalto mais uma vez que a reclamante postula de má fé o pedido de pensão vitalícia, pois infere-se que ela busca de alguma forma obter vantagem ilícita ou excessiva em decorrência dessa amputação, que ocorreu por sua culpa exclusiva. Pois o caso não se trata de invalidez permanente, e sim de mera incapacidade parcial, podendo a reclamada exercer com tranquilidade suas atividades laborativas. Passo agora a discorrer sobre as férias, que foram deferidas erroneamente pelo juiz ACOR. Primeiramente, quero ressaltar que, ainda que a reclamante não tenha se referido ao motivo da justa causa, esse é de suma importância para o deferimento ou não de férias integrais. É previsto em lei que a demissão por justa causa é uma exceção para o direito de remuneração relativo ao período incompleto de férias. Portanto, tendo em vista que a conduta da recorrida ensejou a justa causa, as férias proporcionais não são devidas. Mas ao decidir a respeito das férias, a excelentíssima juíza se funda apenas no fato do recibo estar confuso. De forma rápida, eu vou ler uma parte da decisão para dar aso ao que eu estou dizendo. Abre aspas. O recibo de férias apresentado é inconclusivo, pois seu preenchimento é confuso, não apresentando o período aquisitivo completo, nem o período de gozo, dando a entender que se deu apenas em um dia. Sendo assim, a reclamada deverá pagar o período integral e proporcional com base no último salário percebido pela reclamante, no valor de R$ 1.300. Doutos julgadores. O período aquisitivo a que se refere o recibo acostado nos autos é do período 2013/2014, sendo o gozo das férias iniciado no dia 25/12/2014. Assim, pelos cálculos ora apresentados no recibo, é possível claramente inferir que os dias de gozo são referentes a 30 dias. Caso contrário, os cálculos, obviamente, seriam diferentes. Sobre os fundamentos que me levam a impugnar os danos morais e estéticos da sentença ACOR. É mister afirmar: não é cabível a acumulação de indenização por dano moral e estético, vez que possui o mesmo fato gerador, perda da parte do dedo da mão, tratando-se, se a sentença ACOR for mantida, de bis in idem, sendo o dano estético uma das vertentes do dano moral e não um dano autônomo, sendo absurdo o seu deferimento, tendo em vista que vai gerar um enriquecimento sem causa. Ademais, a excelentíssima juíza se contradiz ao afirmar em decisão sobre a pensão vitalícia nos seguintes termos, abre aspas, logo em consonância com a Corte Trabalhista, julga o pedido de pensão mensal vitalícia procedente. Entretanto, em vez de 20% do último salário percebido, dá-se a pensão um percentual de 15% do último salário. Entende-se que o presente caso trata-se de culpa concorrente, ou seja, nessa mesma decisão, a excelentíssima juíza ACOR reconhece a culpa concorrente da recorrida. No caso dos autos, e considerando que a parte recorrida sequer se dignou a especificar o que consistia a abusividade, tão pouco de eleger qual o dano moral estético sofrera, é curial que o pedido seja julgado procedente. Pois em fundamentação específica na petição inicial, está praticamente beirando a inépcia. Portanto, peço a total improcedência dos pedidos de dano moral e estético.
Isto posto, pelos motivos fáticos e de direitos aqui demonstrados, requeiro a esse egrégio Tribunal Regional do Trabalho que reexamine a matéria e dê provimento ao presente recurso ordinário, no sentido de que reforme a decisão do juiz ACO, acolhendo este recurso, para declarar a improcedência total da reclamação trabalhista quanto aos pedidos da inicial, aqui atacados e julgados procedentes pela excelentíssima ministra no juízo monocrático, em razão da inexistência do requisito do nexo de causalidade entre o acidente e a demissão e a de pensão vitalícia, e o completo descabimento dos danos morais e estéticos, além das férias integrais e proporcionais. Obrigado. Passo agora a palavra à doutora Letícia Costa para a sustentação oral no prazo regimental. Excelentíssima Senhora Presidente, senhores desembargadores, colegas e estudantes aqui presentes, boa noite. É com enorme satisfação que falo mais uma vez a essa tribuna dessa egrégia corte laboral, agora em nome da recorrente Milena de Tal, para sustentar as razões do recurso ordinário ora em análise, questionando a decisão exarada em sentença pelo juiz ACO, que afrontou dispositivos constitucionais, infraconstitucionais e além ainda de jurisprudência pacífica desse regional e demais regionais. Peço vênia também aos nobres julgadores para não relatar novamente a síntese processual, como já bem foi feito pela ilustre relatora. Portanto, a reclamação trabalhista, ora em recurso, objetiva que a empresa Central de Legumes Limitada, respeitando os preceitos contidos no artigo 949 e 950, que seja condenada a pagar a recorrente, além de outras verbas trabalhistas, já declaradas em primeira instância, o dano material, o lucro cessante e a culpa exclusiva da reclamada. Pois bem, colega Coche, o dano material estético, bem como a pensão mensal vitalícia, são indenizações devidas à recorrente, em virtude de um acidente de trabalho ter ocasionado séria lesão, impedindo-a de continuar exercendo seu trabalho como empacotadora e digitadora nas horas extras. E também por terem sido reconhecidos o direito às mesmas pelo juiz monocrático ao proferir a sentença. O fato de aceitar os valores deferidos pelo juiz, por considerar justos e adequados ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não descarta que a requerente se manifeste em discutir a culpa exclusiva da recorrida, uma vez que foi a maior responsável pelo dano sofrido à recorrente, e ainda em ter o seu pleito atendido quanto ao lucro cessante e ao dano material. O lucro cessante, Golenda Corte, apesar de ter sido indeferido pelo magistrado, é cabível à recorrente, uma vez que deixou de exercer tal atividade no período de 30/11/2013 a 20/5/2014. Período este que ela esteve afastada de suas atividades cotidianas e em gozo de benefício previdenciário. O Código Civil disciplina o dano patrimonial em seus artigos 949 e 950, que diz que no caso de lesão ou ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas e tratamento que não foi concedido pela juíza em primeira instância. A legislação é clara, doutores julgadores, ao dispor que a indenização a ser paga quanto à impossibilidade do exercício da profissão será correspondente à importância do trabalho em que ela se inabilitou, cabendo o responsável reparar tal perda pelo tempo exato que a vítima deixou de trabalhar, por ser sua capacidade laborativa comprometida, não fazendo jus a concorrer em pé de igualdade com os outros profissionais que exerciam a mesma atividade, ao tempo de sua recuperação, além de ter a impossibilidade
de exercer as atividades extras, tendo assim a sua renda comprometida. E vale lembrar, porém, da Corte, que nós falamos em verbas alimentares, verbas do trabalhador, que em caso agora em voga é a parte hipossuficiente da relação. A culpa exclusiva do recorrido de fato foi comprovada, porque não havia provas contidas concretas junto aos autos de que a reclamante teria contribuído para que o evento acontecesse, além de serem oferecidos nos depoimentos das testemunhas que o dano só ocorreu à recorrente porque a peça de segurança havia sido retirada sem a devida preocupação do recorrido e ainda para aumentar a produtividade da empresa. A possibilidade de buscar reparação por danos causados por outrem encontra respaldo nos artigos 186 e 188, além dos artigos 927 e 954 do Código Civil, e ainda é amparado pela Constituição Federal no seu artigo 5º, incisos 5 e 10, dentre outros dispositivos legais. E ainda os gastos com psicólogos e medicamentos indeferidos pelo juiz por ausência de provas não se sustenta, tendo em vista que foi aferido nos depoimentos das testemunhas que o plano de saúde só atendia pequenos procedimentos emergenciais, não garantindo ao segurado a continuação do tratamento caso houvesse necessidade. Em decorrência desse fato, a recorrente, para se ver totalmente recuperada, gastou com recursos próprios o valor de R$ 2.500 com medicamentos e terapias com psicólogos. Conquanto a referida pensão alimentícia, os danos materiais e estéticos tenham sido concedidos, o lucro cessante e o dano material não foram acolhidos, ficando a decisão aquém do adequado e justo. A sentença, embora tenha se baseado no laudo pericial do INSS, as folhas 5 do processo e nas provas juntadas aos autos, não os interpretou de maneira correta. Haja vista que o fato de ter afirmado que a recorrente, abre aspas, deveria ser readaptada a outra função que melhor adeque a sua capacidade laborativa em relação à debilidade sofrida, fecha aspas. Nesse aspecto, foi claro que o perito do INSS, no laudo em anexo, que a recorrente, abre aspas, apresenta incapacidade para a mesma atividade, devendo ser adequada a outra função, da época do acidente de empacotadora, e a incapacidade parcial para atividades que lhe garantam a subsistência, ou seja, ela estava em capacidade de exercer a mesma atividade anteriormente exercida, e ela deveria ser adaptada a outra função, pelo fato de ter sua capacidade laborativa reduzida a 20%. Assim, após o acidente, não teve a recorrente apenas dificuldade em exercer suas atividades, como concluiu o magistrado, mas sim ficou impossibilitada de exercer qualquer atividade parecida com as que desempenhara antes do acidente. Ademais, embora o comprometimento patrimonial físico tenha sido de 20% quando levado em consideração toda a estrutura corporal da recorrente, as consequências das lesões foram muito mais absurdas, causando prejuízo de 100% na medida em que impossibilitaram o exercício da profissão e de exercer qualquer outra atividade extra. Assim, de um dia para o outro, viu-se impedida de trabalhar e conseguir seu sustento próprio, que lhe possibilitasse uma condição digna de vida. Por isso, nesses pontos, a decisão exarada em sentença pelo juiz da Cor merece reforma, dando devido provimento ao presente, reformando-se a sentença prolatada de modo a confirmar as indenizações e verbas trabalhistas deferidas na sentença monocrática, bem como conceder a indenização patrimonial consistente no pagamento de lucro cessante no valor de R$ 1.666,67, pelos gastos oriundos ainda com medicamentos e honorários médicos para restabelecer a sua saúde, o valor de R$ 2.500. Resta claro, portanto, egrégia Corte, que o montante referente ao lucro cessante, o dano material e a culpa exclusiva deverão ser acolhidos para que se faça a devida justiça. Muito obrigada. Pois bem, o relator
Senhora Presidente, eu conheço os recursos já com os devidos pressupostos de admissibilidade. Indaga-se a divergência. Não há divergência, foram preenchidos os pressupostos. Então, conhecido, passa a voto ao relator. Bom, primeiro tópico no que diz respeito à resignação do nobre advogado nas razões do recurso e agora ratificado pelas exposições feitas na tribuna, é sobre o reconhecimento da demissão por justa causa. No caso vertente, a reclamada alega que a conduta da vítima ensejou a justa causa por não ter observado as instruções fornecidas nem utilizado os equipamentos de proteção individual. Devido à não manifestação da excelentíssima juíza, pede então o deferimento deste reconhecimento. Pois bem, as hipóteses elencadas no artigo 482 da CLT estão ali demonstrando quais são os motivos que ensejam a justa causa. Apesar das alegações, não restou comprovada nos autos as possíveis advertências ou suspensões, assim como a devida motivação da justa causa. É de efetiva compreensão que antes de proferir decisões importantes como esta, sejam realizados outros tipos de penalidades, não podendo o empregador agir com abuso de autoridade. Logo, resta não configurada a justa causa. A justa causa é o voto. Como revisor, está de acordo com o voto preferido pelo relator? De acordo com a relatora. Para negar provimento, a justa causa confirma o voto do relator. Quanto à culpa exclusiva, a reclamada, cumprindo com seu dever, entregou devidamente o equipamento de proteção individual e forneceu instruções para o uso da máquina. No dia do evento, a reclamante não usava o equipamento de proteção individual, sendo então caracterizada a negligência, um dos fatos caracterizadores de culpa. Entretanto, restou configurado nos autos que a peça retirada da máquina gerava riscos à integridade física dos seus manuseadores, cabendo à Central de Legumes Limitada a inutilização da máquina. Apesar de constar nos autos a prova fotográfica de que havia sido colocada placas de sinalização na máquina, restam dúvidas acerca de sua veracidade, visto que apresenta indícios do uso de editor de imagem. Por isso, foi descartada devidamente. Logo, está caracterizada a culpa concorrente pela negligência de ambas as partes. É o voto. O revisor está de acordo com o voto preferido pelo relator? De acordo com a relatora. Para negar, o revisor está de acordo com o voto. Para negar provimento, confirma o voto do relator. A respeito da pensão vitalícia, a reclamada tem razão em recorrer da decisão proferida. Uma vez O revisor está de acordo com o voto preferido pelo relator? Para dar provimento ao recurso da reclamada referente à pensão. parcial provimento ao recurso para apenas o pagamento das férias proporcionais, afastando então o pagamento das férias na sua totalidade, como deferido na sentença do juízo, a qual, apesar do documento de férias não estar devidamente preenchido e deixando margem à interpretação, é possível então identificar que houve sim o período de gozo devido. Para dar provimento ao recurso da reclamada referente, confirma o voto do relator. Quanto ao recurso ordinário adesivo da reclamante, no tocante ao lucro cessante, apesar da reclamante afirmar que teve prejuízo quanto às atividades extras, ficou incomprovada a veracidade dos fatos, uma vez que não houve provas para demonstrar quais eram essas atividades e o valor devido. É impossível verificar a possibilidade do lucro cessante sem as devidas provas. É o voto. O revisor está de acordo com o voto preferido pelo relator? Para negar provimento ao recurso, a reclamada referente ao lucro cessante confirma o voto do relator. E por fim, referente aos honorários médicos e medicamentos, mesmo que tenha sido demonstrado através de testemunha que a reclamante havia gastado com honorários médicos e medicamentos, é de responsabilidade da parte interessada apresentar junto ao processo os recibos e notas fiscais que confirmem a sua utilização. Como não foram apresentados, restam infrutíferas as tentativas de receber esse ressarcimento. O revisor está de acordo com o voto preferido pelo relator? De acordo com a relatora. Para negar provimento, o recurso da reclamada referente aos honorários médicos confirma o voto do relator. Bom, conclusão. Pelo que acordam os desembargadores da terceira turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, no
por unanimidade dos votos, conhecer dos recursos ordinários das partes, assim como das respectivas contrarrazões, no mérito, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso ordinário da ré, nos termos da fundamentação para excluir a condenação no pagamento de pensão vitalícia no percentual de 15% do último salário, determinar que o pagamento das férias seja apenas referente ao proporcional, negar provimento ao recurso ordinário do autor, mantendo a sentença recorrida. Por fim, é o acórdão.